Somos um país de mar. Estamos por ele rodeados, é por ele que nos ligamos. É com este mar que juntamos as peças do nosso puzzle. O mar de Quebra-Canela, na praia, Ilha de Santiago. O mar da Lajinha, no Mindelo, em São Vicente. O mar do Abufador, em Porto Novo, Santo Antão. É neste que Orlando busca um dos sustentos da família, o peixe, pescado nestes ricos mares. Orlando é pai de Davilson Moraes, um dos protagonistas desta história. O mar que banha as apetitosas areias do Mindelo é o mesmo que Zezinha atravessa para vir de férias à sua ribeirinha. E é este mesmo mar que motiva os nadadores cabo-verdianos a aventurarem-se em águas abertas. Não fazia sentido não haver oficialmente uma modalidade como a natação, por ser popular, praticada por todos. Quem o garante é Avelino Bonifácio, o primeiro presidente da Nobel Federação. Ainda não tem um ano, o país já se sentiu representado numa competição internacional de nível superior. Com atletas oriundos da diáspora, esse enorme alforje de potencialidades. Foi no campeonato africano que decorreu em Argel. Os três irmãos Pina, Latroia, Troy e Jaila, residentes dos Estados Unidos, e Catarina Ferreira, radicada em Portugal. Nós não podíamos levar atletas residentes precisamente porque se não temos sequer piscina, não temos escola, não temos atletas com condições para competir numa prova internacional. Mas esses 4 atletas já praticam há mais de 8 anos, portanto estão habituadas não só ao treino rigoroso profissional, mas também às competições e são sobretudo atletas muito jovens ainda com margem de progressão muito grande. Do ponto de vista competitivo, os nadadores cabo-verdianos inscreveram os seus resultados sensivelmente a meio dos rankings das provas em que participaram. A prioridade, por ora, é apostar na natação em outras águas. Abrimos-nos ao mundo, como faz Maria Andrade. Zezinha, como carinhosamente é tratada por todos. Sente-se bem à vontade que esta jovem atleta olímpica por Cabo Verde tem em inspirar, em motivar, em ajudar. Percebe-se bem o quanto as dificuldades em que cresceu fizeram dela uma pessoa humilde, lutadora, mas também risonha, simpática e otimista. Nasceu em Ribeirinha, subúrbios do Mindelo, em São Vicente. 5 irmãos e os pais. Parcos rendimentos familiares. Consegui nos educar, fomos para a escola, fiz a universidade por um ano também. Mas nunca faltou amor na família. Foi com muito esforço que António, pintor de construção civil há bem mais de 40 anos, e Madalena, cuidadora do lar, criaram os seus filhos. Zezinha sabe-o bem, viveu na pele, percebeu a discriminação quando engoliu o primeiro ano na escola primária. Aqui, na primeira classe, foi muito difícil para mim porque as crianças me criticavam muito. A ti? Sim. Por quê? Da maneira que eu penteava, da maneira que eu vestia, essas coisas. Quis ser advogada, ainda alimenta esse sonho. Aponta razões pessoais para querer seguir direito. Ainda frequentou a universidade. Mas o taekwondo trilhou-lhe outros caminhos. Talvez um dia consiga vestir a toga. Está hoje na América, onde reside há mais de 3 anos, num dos polos da grande diáspora cabo-verdiana. Foi levada pelo selecionador nacional do taekwondo, Joseph de Pina, que viu nela um grande talento. Com razão, trabalhou, treinou e treinou, e o labor deu frutos viçosos, coloridos, como o apuramento para os Jogos Olímpicos. Quem diria, quando era nova não tinha jeito nenhum para o desporto. Se eu não treinasse taekwondo, iria ser muito mais difícil, porque eu ia continuar aqui e não ia ter condições de pagar a escola e essas coisas. E antes de eu fazer taekwondo, eu estava à procura de trabalho e não conseguia encontrar trabalho. Hoje beneficia da atribuição de uma bolsa da Solidariedade Olímpica para continuar a sua preparação nos Estados Unidos. Maria Andrade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional como jovem inspiradora de mudança. Neste âmbito esteve recentemente no Japão, onde espera estar de novo daqui a 2 anos
a participar em várias atividades com jovens locais. Fui lá fazer uma apresentação da cultura de Cabo Verde, uma apresentação da minha história de vida e da minha história de Taekwondo. E também fui lá visitar a empresa Panasonic, que me mostraram todas as novas tecnologias e tudo. Foi muito bom. Deu continuidade ao seu projeto YCM. Foi no centro Nhojunga, uma extensão do ICA em São Vicente, dirigida por Jandir Oliveira, que alberga mais de 30 crianças e que, em parceria com clubes e associações, cria condições para que jovens tenham mais e melhor acesso ao desporto e à sua prática. É um centro que está ao dispor não só das crianças que são acolhidas, das crianças que vivem aqui, mas é um centro que está aberto à sociedade mindelense e à sociedade cabo-verdiana de uma forma geral. Dezenas de crianças festejaram o desporto, distribuídos por diversas atividades, num bem animado evento coordenado pelo Clube Olímpico de São Vicente. E a nossa ideia é mesmo tentar incutir às crianças e aos adolescentes, principalmente aos nossos atletas, os valores olímpicos que já se perderam. A paz e o desenvolvimento. Por exemplo, lembrados com o empunhar do White Card, cartão branco mostrado pelas crianças numa homenagem culminada com a entrega a Zezinha Andrade do Pino Olímpico atribuído pelo COI. Tudo isto em véspera de deixar de novo Ribeirinha e rumar a Buenos Aires como embaixadora da juventude. Uma vez olímpica, olímpica sempre. Chama-se Abufador, o lugar de Porto Novo, em Santo Antão, onde nasceu Davilson Moraes. É lá que mora a sua família, pais, irmã e sobrinhos, e é por aqui que reencontra os amigos de sempre, como o Ivan, praticante de karaté. O nosso atleta olímpico optou pelo boxe. Não se pense contudo que a escolha surgiu naturalmente. Nada. Quando era puto, Davilson tem hoje 29 anos, ninguém sabia em Porto Novo o que era isso de ser boxer. O gosto só lhe surgirá bem mais tarde, já na tropa, quando foi chamado para servir as armas de Cabo Verde. Minha saída do Porto Novo foi por motivo das Forças Armadas. Eles que me levaram. Foi no Sal, enquanto cumpria o serviço militar, que o boxe lhe bateu à porta. Foi crescendo o entusiasmo, o talento para si estar lá, e rapidamente Davilson percebeu que era isso que queria, ser campeão de boxe. E foi. Começou a competir e a ganhar, em Santiago e São Vicente. Foi campeão nacional em 2010. Depois do Campeonato Nacional de 2010, que eu fiquei em São Vicente, daí que comecei a aprender mais um pouco de boxe, porque naquela altura ainda não sabia nada. Ficou nas Forças Armadas em São Vicente e foi lá que se tornou o atleta que é hoje e que há 2 anos esteve nos Jogos Olímpicos do Rio, após um apuramento conseguido nos campeonatos realizados nos Camarões. Feito histórico para si, para a sua família, para Santo Antão e, claro, para o país. No Brasil não passou do primeiro combate, o adversário era muito poderoso, mas Davilson tem um orgulho enorme em ter representado Cabo Verde. É um feito que qualquer atleta está a querer ter aquela oportunidade de vestir uma camisa de Cabo Verde, que é para representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos. Mas que a mim nem que está a esperar se algum dia me podia chegar lá, mas acabar por acontecer de uma maneira inesperável, né? Orgulho e responsabilidade, quase como carregar o país às costas, que o leva a integrar o projeto Olympians for Sport for Life, Desporto para a Vida. Com ele, esteve na sua terra. A convite do Clube Olímpico de Porto Novo, liderado por Isaura Maocha, uma inspiradora local da prática desportiva. Nós chamamos todas as crianças que vêm participar, e adultos também, que vêm participar nessa atividade, para concentrar aí no centro dessa praça, para o nosso famoso aquecimento. Evento muito participado, dezenas de crianças tiveram os primeiros contactos com o boxe numa demonstração efetuada por Davilson, bem como outros desportos praticados na Praça dos Pescadores, junto à praia do Armazém. Ao princípio da noite, no fecho da atividade, Davilson Moraes foi agraciado com o Pino Olímpico, fruto da sua participação no Rio 2016. O White Card voltou a ter um papel importante como mensagem para a promoção da paz, do desenvolvimento, da igualdade e da inclusão. Visita de médico ou de marinheiro, o atleta depressa se pôs ao mar de regresso ao seu cotidiano. O mesmo imenso mar que no mesmo dia Zezinha Andrade galgaria para a retoma da sua realidade.
E o tal, seja em São Vicente, Santo Antão ou em Santiago, o tal mar que nos liga, que nos afaga e nos faz sonhar.